Meus amigos, a gente está aqui com um pouco mais de meia hora pela frente ainda no nosso Direto ao Ponto. A gente não pode deixar de aproveitar a presença aí dos senadores para tratar de outros assuntos importantes também do debate público, da política brasileira. A gente tem para essa semana, senadores, a audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF. Aquela briga toda em relação a decretos do governo, do Poder Executivo e ao decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional. Portanto, uma matéria de interesse do Parlamento e dos parlamentares. Eu quero entender dos senhores como os senhores têm avaliado essa questão do IOF. Tem uma usurpação de poder entre os poderes? Quem é que está passando na frente de quem? O que os senhores esperam da solução final agora dessa questão que está judicializada? Vamos começar com o senador Marcos Rogério. Eu acho que aqui há uma situação, assim, parafraseando até uma cena do presidente Lula dessa semana, essa é uma jabuticaba brasileira, né? Você tem o governo federal editando um decreto, né, para aumentar a alíquota do IOF, você tem o parlamento votando um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos desse decreto contra o aumento de impostos no Brasil, contra o aumento do IOF, e aí o tema é judicializado. E o ministro Alexandre de Moraes, ele toma uma decisão com duplo alcance. Primeiro, declara inconstitucional o decreto porque ele abordou o tema do IOF como um imposto arrecadatório. E o IOF é um imposto regulatório. Então há uma inconstitucionalidade aqui. Aí ele vai e diz, mas o parlamento também errou porque não houve exorbitância. O poder regulamentar do presidente daria a possibilidade dele editar um decreto nesse aspecto. Então, também é inconstitucional o decreto, o PDL do Legislativo. Então, os dois são declarados inconstitucionais. Aí vem a jabuticaba brasileira. Sentem à mesa, por determinação do ministro, as partes, Congresso Nacional e o Executivo, para buscar um entendimento. Aí, para mim, é algo que extrapola o papel do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade. Isso, para mim, é algo que fugiu totalmente à regra. Eu acho que essa questão, a escolha, né, se vai aumentar a alíquota ou deixar de aumentar a alíquota, aumentar imposto ou deixar de aumentar imposto, é uma escolha política do governo. E aí, quando o assunto diz respeito ao Congresso Nacional, a possibilidade do Congresso dizer sim ou não a essa pauta. Eu acho que o Congresso está mais do que claro que é totalmente contrário ao aumento de impostos no Brasil. E o senhor, senador Nelsinho Trade, o que espera desta audiência de conciliação? Vai sair um acordo? O que é possível esperar em termos de acordo e como disse o senador Marcos Rogério, um controle concentrado ali de constitucionalidade, algo que deveria ser julgado constitucional ou inconstitucional? Qual é o acordo possível aí entre os poderes legislativo e executivo? Olha, muitas das vezes na política você tem que observar os sinais. Qual foi o sinal que o Congresso deu em relação aumento de imposto, aumento de IOF? Foi um não. Ninguém quer votar aumento de imposto. Já chega de aumentar a carga tributária no Brasil. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. O tempo para poder ter discutido isso já passou. Está faltando um ano para esse governo acabar. A troco do que vão querer agora? Sem o dever de casa sendo feito, enxugando a máquina pública, cortando a metade desses ministérios que criou, querer aumentar impostos para poder fazer frente a essas situações. O Congresso já deu o recado claramente. As duas casas disseram não, nós não queremos aumentar imposto. Essa é a prerrogativa nossa, do nosso parlamento. Se a gente deu esse recado, isso tem que ser respeitado. Perfeito. Agora, segunda rodada, Mano Ferreira. Falando de imposto, a gente está dizendo que não quer aumentar imposto, mas essa semana deve andar um projeto que visa isentar imposto, né? Estou me referindo ao projeto do imposto de renda. Inclusive, o relator, o deputado Arthur Lira, propôs aumentar a faixa de isenção em relação à proposta do governo, que era de R$5 mil, propôs para 7 mil e tanto, quase num leilão de bondade, num contexto que a conta não fecha. Qual o clima para um projeto como esse andar, dado que a dívida pública está estourando numa trajetória completamente insustentável? Há muita vontade em fazer bondade e pouca responsabilidade em fazer a conta fechar? Primeiro, senador Nelsinho. Veja bem, toda a questão tributária, você precisa prever da onde que vai sair aquilo que você vai deixar de arrecadar.
Isso é o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal, idealizada lá há 25 anos atrás. A partir do momento que isso não tiver devidamente explícito e claro, você pode ter certeza que o Congresso vai ter a responsabilidade suficiente para poder avaliar essa questão com muita serenidade. Não vejo, não vi ainda o relatório final do deputado Arthur Lira, vou me debruçar sobre isso, mas você pode ter certeza, pelo que eu conheço dos meus pares, ninguém vai sair votando nenhuma coisa em relação a essa chapéu de bondade que está se passando para poder arrebentar mais as contas públicas. A gente tem lá o papel de divergir, de pensar diferente do governo, de fazer oposição, mas com responsabilidade. Também a opinião do senador Sérgio. Perdoe. Senador Marcos Rogério. Kobayashi, esse tema, o tema do imposto de renda, a revisão da tabela do imposto de renda, foi uma proposta que começou lá atrás, ainda no governo do presidente Bolsonaro. Não é uma novidade do governo do presidente Lula. Lula, na verdade, ele apresenta tardiamente a correção da tabela do imposto de renda por uma questão de popularidade. O governo está derretendo, a imagem do governo está derretendo, só que o problema desse governo é que ele às vezes, ele apresenta uma proposta e aí ele tenta passar para o Congresso a pecha de que, olha, o governo é bonzinho e o Congresso que é malvado. E nesse momento, eu vou dizer qual é a minha posição claramente em relação a esse tema. Eu vou votar a favor da revisão da tabela do imposto de renda. Esse é um tema que o Brasil deve há muito tempo. Essa não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de necessidade de se fazer a revisão da tabela do imposto de renda há muito tempo. É um pacto do Brasil que vem sendo descumprido historicamente. A questão aqui é qual vai ser o endereço dado para esse rombo que vai ser criado com essa revisão da tabela do imposto de renda. E aí cabe ao governo dizer aonde é que ele vai cortar. Porque o governo não pode o tempo todo ficar querendo praticar o populismo e, ao mesmo tempo, pagar a conta sempre para uma parcela da sociedade pagar. Não dá para ficar com essa cultura de só aumento de imposto. Não é à toa que nós temos um ministro da Fazenda no Brasil que ele é conhecido a nova, é o taxade, né? Então, assim, qualquer coisa, uma taxa nova. Qualquer coisa, aumento de alíquota. Isso não dá. O parlamento já disse claramente que não é a favor de aumento de impostos e, sobretudo, nesse momento, veja a contradição. Nós estamos discutindo aqui a taxação do governo americano ao Brasil, né, que vai diminuir a nossa competitividade e, ao mesmo tempo, o governo querendo lançar mais peso de impostos para uma parcela da sociedade. Eu, particularmente, voto a favor da revisão da tabela do imposto de renda. Repito, esse debate começou ainda no governo do presidente Bolsonaro. Cabe ao governo dizer de onde vai ser cortado. Lembrando que a proposta agora nova do deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, que é relator do projeto, ele aumenta a faixa de redução parcial, né? A isenção continua sendo até R$5.000 e a redução parcial, que era de 5 a 7, passa de ser de 5 a 7.350. Essa é a bondade do pacote que trouxe aqui o Mano Ferreira. Vamos lá agora a pergunta do Jason Vieira. Bom, uma pergunta relevante agora em relação a 2026. O governo estava até muito pouco tempo, muito baixo nas pesquisas, sofreu a questão da emenda PIX, sofreu na questão do IOF, está sofrendo com a inflação, sofreu com a questão das taxações, mas ele começou a ver no curto prazo tanto a questão da mudança da tabela do imposto de renda como uma tábua de salvação, daí a insistência nessa taxa para cumprir um lado do que eles não querem cortar os gastos, e por outro lado, eles podem observar essa questão também da tarifação dos Estados Unidos como uma tábua de salvação no sentido de buscar uma popularidade perdida. Isso não seria um expediente muito perigoso nesse momento para o país, o governo ficar pensando em 2026, que aliás ele não para de pensar em 2026, nesse momento crucial, especialmente com todas essas questões que estão em aberto, a gente podendo ir para um lado muito ruim? Pode comentar, senador Marcos Rogério. Bom, eu concordo que é um tema escorregadio e muito perigoso, né? Nós já temos hoje
um rombo enorme nas contas públicas em razão das políticas equivocadas, erráticas do governo, e isso, pelo desenho que está posto, a tendência é que a gente tenha aí um impacto ainda maior. E aí você pressiona a taxa de juros, porque o presidente Lula, até pouco tempo atrás, culpava, né, o aumento da Selic sempre, a culpa é do Campos Neto, que era uma indicação do presidente Bolsonaro. Campos Neto saiu, a Selic estava na casa dos 13%. O Galípolo foi indicação do presidente Lula. A Selic já está em 15%. E pelo caminho que o governo tem adotado hoje, essa taxa de juros vai continuar subindo. E a inflação vai continuar fora de controle. Então é um cenário muito ruim. Quanto mais você tem o desajuste das contas públicas, mais você compromete o poder de compra dos brasileiros. Esse é um caminho equivocado. Agora, por outro lado, isso obviamente vai criando uma diferença, né, entre o grupo político que é representado pelo presidente Lula e daquele nome que vai vir representando o pensamento da direita, né? Então, eu acho que essa postura mais radical, né, do governo do presidente Lula, ela pavimenta um caminho cada vez mais seguro para a volta da direita ao poder. Eu acho que cada dia que passa, né, o maior aliado, né, do nome de direita é justamente a política equivocada do governo Lula. Senador Nelsinho Trade. Eu entendo que realmente é equivocado, inoportuno, no momento em que nós estamos vivendo, faltando menos de 2 anos para terminar esse governo, vir com medidas em que venha a arrebentar mais ainda o já arrebentado cofre público. Não adianta você querer fazer aumento de arrecadação se você não dá o exemplo dentro da sua própria casa, enxugando despesa, cortando gastos, fazendo aquilo que qualquer governo que queira acertar deveria ter feito já no momento mais apropriado. Assim que sai de um processo eleitoral, com a força do resultado das urnas, é o momento de se implantar as medidas tributárias. Mas agora, faltando menos de 2 anos para terminar um governo, como se fosse a tábua da salvação para poder viabilizar as contas que não estão mais fechando, e jogar a responsabilidade para cima do Congresso para ver se aprova questão de aumento de imposto, meu amigo, pode ter certeza, lá não vai passar, pelo menos aquilo que a gente escuta entre os colegas, nenhuma matéria que venha a impactar o bolso do cidadão brasileiro, que já, volto a dizer, não aguenta mais pagar tanto imposto para poder empreender, para poder gerar emprego, para poder subsistir.